Oi pessoal, tudo bem? Vamos conversar de síndrome de burnout. Ela é doença do trabalho? É doença ocupacional? Sim, ela é doença do trabalho e doença ocupacional. Então você tem direito à indenização se você sofreu e está sofrendo por síndrome de burnout aí no seu ambiente de trabalho. E quais são os direitos que você tem? É isso que eu vou te explicar agora. Me manda um oi se você precisar de ajuda. Primeiro ponto. Estabilidade no trabalho. Estabilidade no trabalho, aqui pessoal, trabalho, emprego, e se você for servidor público também tem direito à estabilidade, tem direito a buscar a sua indenização. Mesmo sendo servidor público, tem direito também buscar a sua indenização se você está acometido por síndrome de burnout. Empregado comum também tem direito de buscar a sua indenização. O trabalhador diagnosticado com síndrome de burnout terá a estabilidade de 12 meses, ou seja, o empregado que retorna das atividades laborais após o tratamento da doença não pode ser demitido pelos próximos 12 meses. Professor, eu estava diagnosticado com síndrome de burnout e fui demitido. Então me manda um oi também para a gente poder te orientar, tá bom? O que você vai fazer? Esses pontos, pessoal, por que tem essa confusão? Porque o empregador não sabe, ele é mal orientado e ele acaba demitindo o funcionário com síndrome de burnout e depois vai ter que reintegrar, vai ter que indenizar, vai ter que pagar o período de estabilidade. Então você me manda um oi aqui se você também foi demitido por síndrome de burnout. E outro ponto aqui, a rescisão indireta do contrato de trabalho, se comprovado a relação entre síndrome de burnout e o ambiente de trabalho e o trabalhador. Você entendeu o que o professor falou? Você pode pedir a rescisão indireta do seu trabalho, do seu contrato de trabalho, o ambiente está te prejudicando emocionalmente, o seu trabalho está te prejudicando emocionalmente, então você vai ter direito a pedir a rescisão indireta. Então você está com síndrome de burnout relacionado ao seu trabalho e ao seu ambiente de trabalho. Então você vai poder pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho e nesse caso o trabalhador vai poder solicitar um encerramento do contrato de trabalho garantindo o recebimento de todas as verbas trabalhistas. A rescisão indireta é possível, por quê? A gente vai analisar, quando a gente fala de segurança e saúde do trabalhador, isso é responsabilidade da empresa. Então o ambiente é responsabilidade da empresa. Então se a empresa negligenciou alguma situação e afetou a sua saúde emocional, você adquiriu síndrome de burnout no ambiente de trabalho, a responsabilidade é do patrão. É pela condição de trabalho ou a falta dessa condição de trabalho. Então está faltando prevenção, está faltando proteção, está faltando uma boa orientação do patrão, o ambiente não está bom e você foi sendo exposto ali ao seu limite. Então você terá direito sim a essa indenização. Vai afetar a sua saúde física, isso é importante, afeta síndrome de burnout, você não tem ânimo para ir trabalhar, você não tem ânimo para voltar a trabalhar. Vai afetar também a sua saúde mental, a saúde do trabalhador. Tudo isso é responsabilidade do patrão. E a rescisão indireta, o patrão tem que pagar tudo. Então não peça demissão não, me manda um oi aqui se você estiver nessa situação, pois eu não quero mais voltar na empresa, me manda um oi para a gente poder te ajudar. O auxílio doença também, previdenciário, é devido aos trabalhadores que através da comprovação médica estejam incapacitados ou impossibilitados temporariamente para o trabalho. Aqui, pessoal, se no seu atestado médico tiver escrito síndrome de burnout, considere correto. E o INSS também errou, deu o auxílio doença B91, o que acontece? A gente tem que pedir para converter isso para um B91 e além disso também pedir a indenização da empresa. Outro ponto para a gente já estar caminhando para o final, os direitos à indenização. Indenização por dano moral e dano material. A indenização por dano material ou moral tem o objetivo de compensar os danos causados ao trabalhador
pela síndrome de burnout, todo esse estresse que você passou. O dano moral pode ser definido brevemente como uma violação à honra da pessoa e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pode-se dizer que a dignidade da pessoa humana diz respeito ao tratamento digno, igualitário a todos os indivíduos aí no ambiente de trabalho. Em relação à síndrome, um dos agentes causadores do adoecimento mental no trabalho é o assédio moral, é a pressão, é o grito, é a questão de ergonomia, é a questão de produto químico, é a questão do calor, é a questão do frio, é a questão da pressão, a questão do ambiente barulhento, a questão de colocar você em risco toda hora. Então tudo isso daí está relacionado à síndrome de burnout, que é o comportamento ali do ambiente e comportamento do patrão. Quando a gente fala do patrão representado ali pelos seus supervisores, pelos seus gerentes, que vão praticando atos abusivos e ordens para expor o trabalhador ao risco. Esse assédio moral fere diretamente a dignidade do indivíduo, ocasionando muito prejuízo para o trabalhador, porque ele não tem mais condições de voltar a trabalhar. Em relação aos danos materiais, é cabível o ressarcimento de todos os gastos que o trabalhador teve relacionados à saúde em decorrência do trabalho. Portanto, o dano material está associado ao prejuízo causado ao patrimônio do trabalhador. Ainda é possível exigir, se comprovada, que em razão do trabalho, o pagamento das perdas financeiras que o indivíduo obteve no período que ele estava ali se tratando, ou no período que ele está com a síndrome de burnout, vai ter que também ressarcir o trabalhador. E outro ponto que a gente vai pedir também para a empresa, e aqui poucos pedem, que é a questão do tratamento. Então, professor, eu já saí da empresa, vou pedir direito à indenização, dano moral, dano material, rescisão indireta, você vai pedir. E a gente também vai garantir para você, nós vamos fazer esse pedido do seu tratamento. A empresa tem que custear também o seu tratamento. Porque a síndrome de burnout não passa do dia para a noite, né, pessoal? E é isso que a gente precisa conversar, é isso que a gente precisa te orientar. Outro ponto também, que a gente não pode deixar para depois, é você que está afastado no INSS, foi diagnosticado com síndrome de burnout, você tem que dar o primeiro passo e pedir a indenização contra a empresa, tá bom? Professor, quero a sua ajuda. Vá na descrição do vídeo e me manda um oi.